na antiguidade judaica já existia uma certa reflexão se aquele Deus Javé ele era minimamente decente. Então, se ele era o criador, havia algum problema na criação, existiam feridas na criação. Essa história vem de muito tempo, mas foi basicamente com o pensamento grego, helênico, libertário, né, que essa coisa terminou carimbando como sendo mal, não aquele que faz o mal, mas aquele que age diferente de Jesus. Olha que coisa absurda. Passou o contexto de anticristo. É. Isso tudo é furado. Jesus nunca falou anticristo. O nome Cristo Jesus nunca nem falou, como eu disse, foi Paulo depois. É todo um conceito de teses simplórias. Porque a igreja precisava o quê? Criar um inimigo. E criou o demônio, o diabo, que ferrou com Eva lá atrás e ferrou com a humanidade inteira. Que tentou Jesus então, no deserto. O negócio da igreja é esse diabo aí que funciona o tempo todo. Na sua feição mais recente, o problema é que os templários, quando surgiram nos séculos XI, XII, XIII, né, dentro dos cruzados, os templários tinham 3 objetivos. Separar o Jesus histórico do judaísmo, já que os templários eram europeus, filhos de famílias nobres, pé da vida com os judeus, eles queriam separar Jesus, coisa que a Igreja Católica já tinha feito no século IV, os templários estavam ali no século XI, XII, XIII. Então eles criaram um departamento de soldados que buscavam nos castelos da Europa e também nos lugares do Oriente Médio, onde as cruzadas estavam acontecendo, relíquias, manuscritos que pudessem fazer com que os templários resgatassem o Jesus histórico, não o Jesus filho de Javé. Esse era o objetivo 1. Por isso que os templários tinham aquela coisa de Maria de Madalena, porque eles buscavam os livros de Maria de Madalena. Entendi. Que tinham sido... Né? Mas eles buscavam para queimar ou para guardar? Para resgatar, para estudar. Tá. Aí, todos os reis da Europa deviam dinheiro aos judeus, e os judeus cobravam juros. Então, os templários, o segundo objetivo deles era, além de resgatar o Jesus histórico com base em manuscritos encontrados, o segundo era, como eles vinham de famílias ricas, eles deram dinheiro aos reis para eles pagarem as dívidas aos judeus, e eles, os templários, emprestariam dinheiro sem juros. Bancos começaram... Era um banco europeu. Era um banco. E o terceiro objetivo dos templários era criar uma Europa unificada. Um caminho seguro. Aí o Vaticano olhou e disse não, senhor. Por quê? Vocês vão mandar mais do que eu, Papa. Ah, entendi. Vou perder o meu poder aqui. Aí, junto com Filipe IV da França, o Papa da época, e Filipe se reuniram e disseram, olha, os templários são muito poderosos, a gente tem que criar uma forma de ferrá-los. E o Papa encontrou. Os templários, alguns templários faziam os seus rituais homenageando a grande cabeça da sabedoria, que era, segundo a Kabbalah, ou Cabala, Shokma. Quem é Shokma? É a segunda Sefirá, que as 10 Sefirás, ou as 10 personificações divinas, chamam Keter, que é Brahma ou Javé, Shokma, que corresponde a Vishnu, Binah, que corresponde a Shiva. São 10. A última é Malkuth, que é esse que virá a qualquer momento, que é o Messias que os judeus esperam. Estão esperando. Né? Mas Shokma, ele cria Rockma, e Rockma foi aquele personagem pelo qual Jesus, criança, perguntou. Shokma, para os templários, era essa cabeça que, ao longo dos séculos, algum artista inventou de colocar corno, ou seja, chifre, na cabeça de quem era muito, muito inteligente. Então, quem tinha... Olhe bem a história como é trágica. Quem tinha chifre na testa era uma superconsciência. Shokma, a cabeça, a personificação da sabedoria, tinha. E os templários cultuavam essa cabeça pela homenagem à sabedoria. Só que o nome dessa cabeça, na época em que o Papa e Filipe IV fizeram o acordo para ferrar os templários,
Era Bafomé. Bafomé? E a igreja chamou de diabo. Claro, Bafomé. A partir daí, o diabo virou Bafomé e por isso que o diabo tem chifre. É daí que e os templários morreram, está lá escrito no processo deles, porque cultuavam ao diabo Bafomé. Então, do século XV para cá, tudo que é católico no mundo acredita no diabo por causa dessa sacanagem que o Vaticano e Filipe, rei de França e de Espanha, fizeram. Então, assim, nós, cara, vivemos nesses tempos pós-modernos e colecionamos certezas e informações absolutamente equivocadas, produzidas pela crença, pela fé. Mas não porque a gente usa a racionalidade da gente para entender o processo histórico por trás de cada um. Mas qual a importância da experiência mística ou espiritual no entendimento dessas coisas? Revelações. Hoje em dia é complicado. É. Porque assim, por exemplo, eu faço o que eu faço, escrevo um monte de livros, Quantos livros já escreveu? Cara, são centenas. Sério? Publiquei 50 e alguma coisa. Tá. E já fiz centenas de palestras, cada palestra também 3, 4 horas. Quando eu faço uma palestra, é um livro a menos que eu tenho que escrever. Já está lá. Mas, como eu disse no início, aqui repito, eu não sei se está certo. Se eu der por sabido aquilo que eu ainda um dia preciso descobrir, eu não estou sendo um ser humano racional, estou sendo um ser humano crente. E a crendice humana nos trouxe até o mundo que a gente conhece hoje. Mas no que você acredita? No bem, na decência, na dignidade. Mas num Criador? Rapaz, eu não acredito num Criador. Para o meu azar, eu sei que ele existe, mas não tenho nada a ver com ele, nem quero. Não tem? Não. Nós somos ele? Esse corpinho de cada um de nós é dele, tá entendendo? Mas assim, eu, Rogério, preferia jamais ter qualquer relação com esse ser. E Cristo, né? Jesus é meu mestre. Você acredita? Mas como um Jesus humano é meu mestre. E ele vai voltar? Existe a volta de existe, mas não... Porque a gente precisa diferenciar bem as coisas. Tá. O Jesus humano, quando ele disse... Queria voltar? Como é que ele começou a dizer que ia voltar? Jesus, basicamente, o ministério público dele, eu divido em 3 fases. A primeira fase em que ele procurou e demonstrou aos judeus que ele era o Messias de fato profetizado. Quando ele comprovou, ele mostrou conhecer as 613 prescrições que os judeus brigavam loucamente entre si em discussões intermináveis e diziam só o Messias com sua sabedoria e poder irá esclarecer para a gente. Então Jesus, o primeiro ano do seu ministério público, ele ficou falando o tempo todo em parábolas, mostrando às pessoas essas prescrições judaicas. Nós ocidentais não compreendemos isso. O segundo momento de Jesus foi quando ele começou a usar dos seus superpoderes para mostrar quem milagres. Realizar milagres, caminhar sobre as águas, multiplicar pães, peixe, transformar isso naquilo. Mas qual é o problema? O problema é que Jesus, desde o início, era cobrado por todo mundo. Ei, quando é que você vai assumir a sua força? Porque você nasceu para libertar os judeus do Império Romano, colocar os humanos como escravos dos judeus e os judeus criar um império na terra para assim todos os terráqueos voltarem a obedecer a Javé, comando esse que Javé perdeu desde Adão e Eva. Essa é a história, cara. E Jesus dizia, não, mas meu reino não é desse mundo. E ninguém entendia. Jesus ia voltando para Cafarnaum, as famílias de João, Tiago, Pedro. Jesus, a gente quer fazer umas perguntas, está no Evangelho. Quando você se tornar imperador, meu filho João vai ser ministro de que pasta? Aí Jesus dizia, pessoal... Não entenderam nada. Meu reino não é desse mundo, mas você tem superpoderes, mestre, para cima de mim. Aí, o que acontece? Acontece um fato, que eu escrevi um livro só para falar disso, chama-se Jesus e o Enigma da Transfiguração. Um belo dia à tarde, Jesus vê que anjos dele e anjos de Roquima, que é o tal ser
que o nosso amigo Jesus criança perguntou quem era, mas nessa altura do fato ele já sabia quem era Rockman, eu digo já. Jesus chama, aí o que está no Evangelho, Pedro, João e Tiago sobe no Monte Tabor. Quando chegam lá, os três percebem que vão passar a noite lá, começam a armar tenda, só que os três caem no sono, vem uma nuvem, domina o alto do monte, e anjos e outros seres, porque eles tinham pedido um colóquio reservoso com Jesus, ou seja, um encontro reservado com Jesus. Por quê? Por quê? O que é que eles disseram para Jesus que eu explico nesse livro? Amigo, você já era para estar usando os seus superpoderes, você não vai fazer não? Não, não vou. Olha, do jeito que você está fazendo, você está criticando o Sinédrio, você vai ser morto, ou apedrejado, ou crucificado. E você está importando o seu genoma, que foi emprestado pela sua forma cósmica, Rockman. Porque Rockman foi o ser que retirou o seu genoma, os anjos inseminaram esse genoma em uma criança de 15 anos, e Maria se viu grávida aos 15 anos. E ela era virgem. Agora veja, saindo um pouco, indo para o absurdo, depois eu volto para o encontro de Jesus. Nós humanos tratamos Maria como a escolhida de Deus. Agora, que tipo de Deus faz uma sacanagem com uma criança de 15 anos, engravidando-a, e ela, sem amparo de ninguém, chega para o noivo e diz, José, eu estou grávida, mas Maria... E José que resolveu a história. O que o pessoal vai falar, Maria? José que acobertou Maria. Então, veja que coisa estranha. A gente acha isso uma grande coisa. E Deus ultrajou uma criança de 15 anos. Não é Deus, é Javé, que mandou Rockman fazer isso. E Rockman fez, e Jesus nasceu disso, da inseminação artificial do genoma dele em Maria. E agora voltando para o encontro de Jesus com os seres dizem, você vai ter que devolver o seu genoma para Rockman. E se você não fizer o que está programado, porque está tudo no seu genoma. Significa Por isso que ele ressuscitou o corpo dele, devolveu os elétrons que compunham o genoma do corpo de Jesus. Jesus sumiu com o cadáver dele, porque ele devolveu os elétrons a Rockman. Eu explico isso nos livros, porque isso todo mundo sabe na espiritualidade. Mas, olhe bem, aí Jesus disse, olha, eu não vou ser esse Messias violento, a minha natureza humana não permite. Não, então nós vamos tirar você da terra, nós vamos interferir. Ele disse, não interfira. Jesus, será que pelo fato de você ser um ser humano, esse seu modo de ser, você não está meio cego, esquecido de obedecer? Aí foi nesse ponto que Jesus transfigurou o seu corpo. O que quer dizer? Que é o momento da transfiguração. Ele se tornou igual aos anjos, falou com eles na língua de capela, para eles perceberem que mesmo o eu humano era o figurão lá que eles tinham que respeitar. Entendi. Então, esse Jesus, quando voltou desse encontro do Tabor, ele começou a dizer pela primeira vez aos apóstolos, eu vou morrer. Depois disso? Foi depois disso. Ele teve uma revelação ou ele já sabia? Não, os anjos disseram para ele, cara, você vai ser crucificado. Se você não mudar de atitude, você vai ser. Né? Não tem outra alternativa. E ele não ia mudar de atitude porque ele não conseguia ser o super Messias que Javé queria, cara. Essa história que eu estou lhe contando parece que é a verdade. Só que 2000 anos na Terra, ninguém sabe disso. Olha o tamanho da bronca dos livros que eu escrevo, se isso tiver alguma valia. Por isso que eu digo, só gerações futuras vão saber. Ou joga os livros que eu escrevo no lixo, ou vai ter alguma serventia. Eu não estou nem aí para nada disso. Por isso o pseudônimo, porque eu não queria nem aparecer. Eu não sei se o que está ali é verdadeiro, pouco importa. Jesus volta, começa a dizer, eu vou morrer. Jesus, você vai morrer coisa alguma? Você tem superpoder, você flutua, voa, caminha sobre as águas. Não, vou morrer, e assim, mas 3 dias depois eu ressuscito. Como? Não, e assim, e depois eu volto. Eu estou agora chegando na sua pergunta. Depois eu volto. Mas volta como? Não, mas eu não vou voltar com esse corpo aqui. Eu vou voltar na minha forma gloriosa, que é a de Rockman, no meu eu cósmico. Se ele pudesse ter falado isso, ele teria falado.
E virei por sobre as nuvens do céu, e todos os olhos me verão vir, cercado por minhas hostes angelicais, que eram os tais anjos que se encontraram com ele. Então a segunda vinda não desse é no corpo Rockman. humano. Não, Não vai ter nascer de uma virgem, não vai... não vai se submeter à estupidez humana. Entendi. É esse Rockman. E aí é igual ao Apocalipse? Ele volta Aí, para o julgamento, alguma coisa assim? Aí o que é o Apocalipse? Rockman, quando Jesus morreu, a gente está juntando aqui uns 50 Exatamente, assuntos. Tá? Jesus devolveu os elétrons. Teve aquela história dele ir até o inferno? Teve, mas isso aí é outra história. Tá, então vai. Ele Jesus, passa 3 dias. Quando Jesus morre, Tá. ele primeiro devolve Devolve o quê? os elétrons do corpo, do corpo defunto físico. dele, Por físico. que ele tinha que devolver isso? Porque Rockman é um ser biológico e tirou do seu genoma inseminar Maria, e ele ficou lá paradão até Jesus terminar a vida dele e devolver o genoma. Os elétrons é a forma de falar, Sei. porque o nosso corpo é formado de elétrons. Prótons, nêutrons, que formam o núcleo atômico, e elétron. O elétron é que tem memória quântica, que guarda tudo, que é informação acástica, e Jesus devolveu. Quando Sofia voltou a operar porque recebeu o genoma, Sofia ficou espantado como é que o tal Deus, ou seja, Deus, vírgula, Javé, que vivia no universo vizinho, Sofia vive nesse universo nosso aqui, Javé é lá. Ele também ficou estupefato quando percebeu quão grosseiro Javé era. Porque ele criou Jesus, viu que Jesus fez tudo para convencer Javé a não ser mais violento, a não querer obrigar os seres humanos a fazer isso ou aquilo. Jesus iria tentar levá-los pela base do amor, da sabedoria, da educação. Então Sofia também ficou espantado com Javé. Só que Jesus espiritualmente começou a aparecer como ressuscitado e começou a falar aquelas coisas que eu já expliquei. Aí nesse ponto... Por que ele volta e fala com várias... Não sei quantas... Tem várias aparições, né? Diversas. São centenas. Exato. Por quê? E uma delas... Por quê? Porque ele estava fazendo uma nova revelação. Porque em vida ele não pôde falar e ele havia se enganado com Javé. Ele não sabia? Ele não sabia. Ah, tá. Ele romanceou. Entendi. Ele achou que Javé era bom e iria... Aí viu que não era, por isso ficou estupefato, por isso que falou aquilo. Aí o Jesus, ressuscitado, começa a falar com vários, e um deles é Bartolomeu. Aí eu vou para outra pergunta que você fez. Aí Bartolomeu, esse é o Evangelho de Bartolomeu, gnóstico, encontrado em Nag Hammadi, blá, 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 blá. Jesus, realmente quando você estava na cruz eu fugi, todos nós, seus apóstolos, fugimos, só João ficou lá. E teve uma hora, Jesus, que eu estava ali vendo de longe, escondido, e quando eu vi, você sumiu da cruz. Aí eu esfreguei meus olhos, olhei de novo, você não estava na cruz. Aí só mais tarde eu vi você de volta na cruz. Jesus, para onde é que você foi? Isso é o contexto do livro que eu estou ali retransmitindo da maneira mais informal que eu posso. Ao Jesus ressuscitado disse, não, Bartolomeu, é porque eu dei 500 passos na direção do inferno. Estou respondendo a sua pergunta. Eu fui lá no inferno falar com os dois donos do inferno, Hades e Baal. Hades é Hades, o irmão de Zeus, e Baal, ou Belial, melhor dizendo, é um anjo clone feito demo, que seria o diabo, o Satanás. Entendi. Samael? Não, Samael é outra figura. Tá. Alguns dizem que é Samael. Exatamente, eu ouvi essa... Mas é uma outra descrição. Belial, Satanás. Tá. Olha só tem que Satanael. Treta. Exatamente. Mas depois a gente fala disso. Então, ele iria... Aí Jesus... ele fala de 500 passos mesmo? Para baixo. Que legal. Para isso. quê? Porque... Mas não foi depois que ele foi tirado da cruz que ele fez isso? Sim, ressuscitado. Não, mas tem a visão dele olhando para a cruz... Isso é Bartolomeu falando. Ah, tá. Na visão de Bartolomeu. Na visão... Bartolomeu estava contando ao Jesus ele ressuscitado. Se afastando... Entendo. Não. Jesus ressuscitado
conversando com Bartolomeu, que era um dos apóstolos dele. Entendi. Aí o livro diz assim, Bartolomeu disse, mestre, quando tu estavas vivo, Entendi. ainda preso à cruz, eu fugi, me desculpe, eu fui covarde. Foi mal aí. Mas eu me escondi lá no meio do mato e fiquei lhe olhando de longe. Mas nessa hora, mestre, eu tive a surpresa porque você sumiu da cruz. Ou seja, isso é expressão. Ah, tá. Eu acho uma figura de linguagem. Entendi. Mas é isso que está no livro, tá entendendo? Então Jesus disse que ele sumiu da cruz, né, porque ele deu 500 passos em direção dentro da terra, ou seja, ao inferno, para libertar o quê? Porque desde os tempos de Adão, Sete, Enos, todos esses patriarcas, até ele, essas duas figuras aprisionavam a alma dos humanos que iam morrendo. Olhem bem. Olhem bem. E ele foi até lá para libertar todo mundo, e a partir do sacrifício dele, daqui para frente, os humanos podiam morrer sem que os arcontes do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu, do quarto céu desse universo vizinho pegassem as almas humanas muito densas.